Agora vamos falar de educação. A violência no ambiente escolar é motivo de preocupação constante entre pais, professores e também gestores. Os registros de bullying têm aumentado a discussão sobre o que fazer para evitar esse problema, para causar situações que podem causar até danos irreparáveis. Aqui em Roraima, para você ter uma ideia, no ano passado foram quase 900 registros de bullying nas escolas estaduais. Por isso a gente trouxe esse tema para conversar um pouquinho aqui no quadro Educação. Quem vai conversar conosco, quem tem as orientações, é o psicólogo Wagner Costa. Bom dia, Wagner. Bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado. E aí, Wagner, a gente vê nesses últimos dias tantas notícias ruins, né? A gente vê envolvendo a educação como um todo. Vamos conversar um pouquinho o que é, na verdade, essa intolerância, bullying, como identificar isso, como trabalhar? A questão da intolerância, ela tem crescido na nossa sociedade, fruto de um monte de problemas sociais que vêm se somando nos últimos anos. Então, o que se percebe hoje é que as próprias crianças, elas estão tentando sobreviver a esse tipo de situação, e uma forma de sobreviver é você se tornar agressivo, porque a agressividade, ela funciona como um mecanismo de defesa. Eu tento me proteger para que ninguém mexa comigo, mostrando para eles que eu sou agressivo. É como um animal acuado, ele é agressivo quando ele está com medo. Nesse sentido, a gente vê aí a necessidade mesmo. Hoje o recado é essa necessidade de se saber trabalhar essa questão da frustração, de receber um não. É preciso isso, Wagner? Muito. O Freud disse lá em 1900 que a frustração é uma forma de aprendizagem. E o que acontece hoje? Nós, pais, estamos tentando evitar que nossos filhos tenham essas frustrações. E é preciso que os pais, já desde muito cedo, percebam se o seu filho tem um perfil mais agressivo ou se ele tem um perfil mais introvertido. Por quê? Ele pode ser candidato a praticar bullying e candidato a sofrer bullying. Então, eu tenho que treinar meus filhos a educá-los de forma a aprender a conviver com isso. Pra gente, pai e mãe, eu tenho 2 filhos. Mãe, geralmente, é aquela mais um pouco superprotetora. Como lidar com isso, Wagner? Eu diria para as mães que é extremamente importante elas se preocuparem com essa preparação do filho. Então, o que a mãe ela tem que fazer? Ela tem que observar o filho. Desenvolver a autoestima do filho. De que forma? Sendo carinhosa e mostrando afetividade com o filho. Quando o seu filho comete erro, você chama a atenção, mas você separa. Mostra para ele que ele errou, mas que você continua amando. E seu filho tem que saber confiar em você. Se ele cometeu alguma coisa errada, ele tem que saber contar a você. Se alguém agredi-lo, ele tem que saber contar a você. Às vezes os filhos não aprenderam isso, então eles têm medo de contar para os pais o que está acontecendo. E aí essas situações vão se agravando silenciosamente. Principalmente quando a gente vê aí essa realidade fora de casa, né? Nós temos uma reportagem que fala um pouquinho do ambiente escolar. Aqui no estado, em 2018, foram 890 casos de bullying. A nossa equipe hoje de manhã foi conversar um pouquinho sobre o que está sendo feito para mudar essa realidade. Vamos acompanhar. Nos últimos meses, aumentou a preocupação com a violência no ambiente escolar, principalmente em relação ao bullying. Um assunto que incomoda pais, alunos e professores. Sabe aqueles apelidinhos que ninguém merece, mas que ainda ocorre nas escolas? É exatamente por isso que a escola resolveu adotar medidas para acabar com essa prática que traz prejuízos. É necessário trabalhar esse tema dentro da escola. O bullying, hoje, ele está presente em todos os lugares. Está presente na família, está presente na escola, está presente em todos os lugares. Então, essa é importante que a gente venha trabalhar novamente, porque nós já trabalhamos. E nós tivemos, assim, um grande impacto. Nós temos aqui relato de pais, relato de alunos dentro da escola. E hoje nós temos, assim, um olhar diferente. A Sônia é mãe de um aluno que veio de outra escola porque lá ele sofria bullying por ser cego. O menino com 17 anos se isolou, mas recebeu o incentivo dos colegas para voltar para a sala de aula. Tirei meu filho da escola anterior e trouxe aqui para o natalino. Era bullying? Sim, eu acho que sim, que seria bullying, porque lá eu não fui averiguar. Mas quando chegou aqui, o que eu percebi? Que os alunos o chamavam de ceguinho e ele não se importava. Aí eu perguntei, por que tu não te importa? Porque eles gostam de mim, ele não é pejorativo, eles têm um sentimento por mim. O bullying, palavra difícil, mas com prejuízos psicológicos agressivos. O bullying é
uma situação onde se tem uma gravidade bem complexa, né? É uma agressão física e psicológica, inclusive. Recentemente, em 2018, a lei ganhou um reforço, onde deu mais responsabilidade para as escolas, justamente por conta dessa situação ser bem grave. E o bullying ele acarreta inúmeras questões de saúde mental, né? Leva à depressão, leva a uma extrema ansiedade, leva à ideação suicida, leva à automutilação e outros complicadores. Bom, é sempre assim nas escolas, a gente sempre leva aquele apelido onde tem muita gente e aqueles apelidos meio desagradáveis. Quem nunca foi chamado de gordinho, altinho, até mesmo orelha seca, são apelidos assim que trazem um pouco de desconforto, né? Você já sofreu algum tipo de bullying? Já te chamaram de algum apelido? Sim, quando eu tinha por volta de 6 a 7 anos, eu sofri bullying na escola por uma professora minha. Isso não foi aqui, foi em decorrente em Manaus, onde eu nasci. E eu sofri na sala, assim, por uma professora. Eu fui chamada de cabelo de foie e tudo mais. Assim como todas as crianças que têm cabelo assim, tem esse certo preconceito, né? Parece engraçado, mas não é. Os psicólogos dizem que esse tipo de bullying pode maltratar a vida das pessoas, mas tem cura. E você, o que você acha que deve acontecer nas escolas para que esse bullying possa acabar? Eu acho que entender os projetos que acontecem na escola como algo a ser usado para a transformação do ambiente tradicional da escola é muito importante. Acolher cada projeto, acolher que isso mobiliza todos os alunos. E você acha que, mesmo você não sofrendo bullying, mas o colega sofrendo, você tem que intervir nisso? Com certeza, porque eu acho que parte não daquela pessoa, mas sim de outras, observar para fazer a diferença em relação àquilo. Importante mesmo nesses relacionamentos escolares é o respeito. E muito mais, a amizade, que vale além de um apelido pejorativo. E olha, Wagner, a gente vê aí, né, essa questão de apelidos. Na infância a gente tinha apelidos, isso é acho, de sempre e eu acredito que vai continuar. Agora, como você falou, essa questão do pai conversar com a criança, da escola também, reforçar isso, a pessoa saber lidar com essa frustração, saber lidar com isso e não a rebater de uma forma agressiva. Isso é o grande desafio, porque a partir do momento que eu cuido bem do meu filho, da minha filha, eu desenvolvo nele um sentimento de autorrespeito, onde ele vai saber exigir o respeito e quando ele não receber esse respeito, ele vai pedir a ajuda de um adulto. E naquela situação em que as crianças não conseguem falar para os pais o que está acontecendo, como é que o pai deve proceder, como é que ele identifica? Isso é um desafio, porque às vezes a criança é assim porque os pais não dão espaço para ela falar. Então nós, pais, precisamos ouvir nossos filhos. Perguntar diretamente a ele, filho, você tem medo de falar comigo? E a gente percebe no olhar se aquilo é verdadeiro ou não. Isso é um desafio. Você vê uma coisa que a mãe falou, né? Que chamam o filho dela de ceguinho, mas ele não se incomoda porque ele é bem tratado. Então, esta palavra, ela não tem o sentido pejorativo. A gente poderia abrir muitas discussões sobre isso, mas o que importa é como ele se sente. Só para a gente finalizar rapidinho, há um momento em que o profissional precisa ser procurado, perdão? Sim, sim. Tem um momento, nesse momento que a criança se isola, nesse momento que ela se torna agressiva demais, ela precisa de ajuda profissional. Tá perfeito. Wagner Costa, psicólogo, muito obrigada pelas orientações e bom dia. Obrigado.